Graça e paz a todos. Estamos felizes nessa noite. Hoje é um dia, de certa forma, festivo nessa igreja. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui concluindo mais uma série expositiva. Especialmente essa série, expor o livro de Atos, levou-nos 4 anos, ao longo dos quais a gente reservava alguns meses para prosseguir na exposição desse livro. Então eu quero realmente louvar a Deus por essa oportunidade de termos estudado juntos este livro, de termos aprendido tantas coisas através dele. Mas eu penso que nós devemos agradecer a Deus muito mais do que isso. Podemos agradecer a Deus porque, por sua graça, esta igreja tem se dedicado a isso e esta igreja tem valorizado a exposição bíblica. Ao longo desses últimos anos, quantos outros livros da Bíblia nós não já tivemos a oportunidade de estudar juntos? Podemos agradecer a Deus também pela vida de tantos homens de Deus, seus servos que nos ajudaram ministrando a palavra ao longo desses 4 anos. Que Deus abençoe a cada um, que continue dando graça, que continue dando conhecimento e capacidade para nos abençoar com a administração da palavra. E podemos agradecer a Deus também por você que tem nos acompanhado, por essa audiência atenta, por essa audiência reverente que nós temos aqui nessa igreja, que muito nos alegra e pelo qual louvamos a Deus também nessa noite. Agora, pensando exatamente em Atos e fazendo uma retrospectiva desse livro por inteiro, eu, pelo menos, eu acho que você também fica com uma forte impressão de que aquilo que nos separa dessa história que nós lemos é muito mais do que 2000 anos de história. A distância que existe da igreja de hoje para a igreja de Atos é muito maior do que uma mera distância cronológica. Especialmente quando nós pensamos nas qualidades desta igreja, na excelência que esses primeiros cristãos demonstraram, e quando nós contrastamos com as características da igreja da atualidade, nós realmente podemos perceber, se formos honestos, de que nós estamos, infelizmente, muito longe deles. E eu não quero aqui, meus irmãos, promover uma visão idealista, uma visão romântica da igreja primitiva. Nós sabemos que ela não era uma igreja perfeita, havia muitos problemas, havia muitos desafios, havia muitas dificuldades. E essa igreja, muitas vezes, na condição de marinheira de primeira viagem, sem nenhuma experiência prévia, sem nenhum precedente, teve que tomar decisões difíceis, diante de situações difíceis. E por causa disso, viveram também suas experiências dolorosas. E eu não estou aqui me referindo à pressão externa, problemas externos como a perseguição. Não é isso. Estou falando sobre problemas internos. Problemas que surgiram e que se desenvolveram dentro do seio da própria igreja. Pense, por exemplo, na hipocrisia e na infidelidade que caracterizaram alguns dos seus membros. Eu posso lembrar aqui para você o caso de Ananias e Safira. Foram infiéis, foram hipócritas e por causa disso eles atraíram contra si a ira e o juízo de Deus. Pense, por exemplo, também nos desentendimentos que houve entre alguns líderes. Você lembra, por exemplo, quando Paulo e Barnabé precisaram, pelo menos momentaneamente, se afastar na missão, porque eles não estavam plenamente de acordo. Houve também casos de dificuldade de aceitação, problemas relacionais, problemas sociais, problemas raciais, problemas étnicos. Quando nós lembramos que os irmãos judeus não aceitavam, pelo menos a princípio, os irmãos gentios. Os irmãos judeus tinham muita dificuldade de acolher em seu meio os irmãos gentios. E para não falar de imoralidade, falsos mestres,
para não falar das heresias que surgiram dentro da igreja do Senhor, acerca das quais nós vemos registrados em muitas cartas, em muitas epístolas do Novo Testamento. Então, portanto, meus irmãos, uma coisa é fato, nós podemos ter isso bem claro em nossa mente. A igreja primitiva era uma igreja admirável, mas não era uma igreja perfeita. Ela tinha problemas e desafios muito sérios. Entretanto, meus irmãos, por outro lado, se nós formos honestos também, nós não podemos deixar de perceber e nós não podemos deixar de destacar as características admiráveis desta igreja. Especialmente se nós não queremos que esta igreja se transforme num objeto de museu, confinada a um momento específico da história, mas se nós queremos ser uma igreja viva que dá continuidade a essa história que nós estudamos, eu acredito que seja bastante necessário que nós percebamos, que nós atentemos para as qualidades desta igreja. Então, meu objetivo nessa noite, que é fazer uma retrospectiva, destacando especialmente algumas ênfases desse livro. Vamos observar aqui os principais movimentos da Igreja do Senhor em seus primeiros passos. Em que direção a igreja caminhou em seus primeiros dias, em seus primeiros anos. E vamos buscar então extrair lições para a nossa vida hoje. Para isso eu quero então começar lendo outra vez com você um texto clássico do livro de Atos, que está registrado no capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, começando do versículo 42. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que, por tua graça, nós temos tido de ouvir a exposição desse livro de Atos. A ler essas narrativas, ó Deus, preciosas, que tanto nos inspiram, que tanto nos despertam, que trazem tantas exortações e tantos modelos para a nossa caminhada na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus servos, que têm cooperado conosco no ministério da palavra. Nós te agradecemos pelos irmãos que, atraídos pela tua graça, vêm ouvir a tua voz, falando conosco através das Escrituras. E mais uma vez, ó Deus, estamos aqui hoje, outra vez, para ouvir não a voz dos homens, mas a voz do Senhor. Fale, ó Deus, conosco, Espírito Santo, conduza-nos na ministração da palavra. Abra bem, ó Deus, os nossos ouvidos, abra bem o nosso coração, para que nós possamos receber com gratidão e com submissão a voz dos céus. Nós não queremos, ó Deus, ouvir a voz dos homens. Nós não queremos ser, ó Deus, como as pessoas que não tiveram encontro contigo, que estão ao tempo todo ávidas por ouvir a sabedoria deste mundo, por ouvir os gurus da pós-modernidade. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna?
por tua graça, Senhor, alimente-nos outra vez com a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto clássico. Você já deve ter lido esse texto, você já deve ter ouvido a leitura desse texto várias vezes, penso eu. Não apenas na exposição de Atos, mas em outras ocasiões. E ele é um texto precioso, porque ele tira como que, em poucos versículos, uma verdadeira fotografia da dinâmica desta igreja. E aquilo que você pode ler em 28 capítulos, pode ser muito bem resumido nestes poucos versículos que lemos. E eu queria então começar chamando a sua atenção para a igreja de Atos em um movimento para cima. Queria que você observasse essa igreja com Deus. Em relação a Deus, essa igreja está o adorando. A igreja de Atos, queridos, é uma igreja que adora. Em todo o tempo você vai ver uma igreja devotada à adoração e ao louvor da glória do nosso Deus. Em todos os momentos desse livro nós vemos o povo de Deus reunindo-se para adorá-lo. O povo de Deus reunindo-se para buscar a sua face. O versículo 42 deste texto que nós acabamos de ler, nos diz que os primeiros cristãos se dedicavam ao partir do pão e às orações. A expressão partir do pão refere-se com certeza à ceia do Senhor. Não se refere, como mais à frente nós vamos ler, às refeições cotidianas. O partir do pão é uma expressão que denota a ceia do Senhor. Em seguida, o texto fala também que eles eram dedicados às orações. E dessa forma, como está registrado no plural, nós não devemos imaginar que sejam as suas orações pessoais cotidianas. Elas devem apontar, provavelmente, para os momentos regulares de oração que os judeus praticavam. Ou também ela pode apontar para as reuniões de oração que a igreja primitiva mantinha em seus primeiros anos. Depois o texto diz, no versículo de número 43, que todos estavam cheios de temor. E aí eu peço que você observe a palavra temor, ela aponta para a reverência, a profunda humildade que havia no coração desses crentes diante de Deus. E na sequência, nos 2 últimos versículos deste texto que lemos, nós somos informados de que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. O teólogo John Stott, comentando sobre esse texto, ele faz algumas considerações valiosas. Ele chama a nossa atenção para o fato de que, além desses primeiros crentes serem intensos na adoração, eles eram também bastante equilibrados nas suas formas e nos seus modos de adorar a Deus. E as evidências deste equilíbrio está aqui, literalmente, no texto que lemos. Primeiramente, nós podemos observar que havia um precioso equilíbrio entre formalidade e informalidade. Tem horas que você vai observar o povo de Deus e eles estão participando da adoração no templo. E aquele era um momento formal, aquele era um momento solene, onde as pessoas com toda a seriedade se reuniam para buscar a Deus em oração. Mas há outros momentos em que você vai observar essa igreja se reunindo em suas casas, para no momento descontraído, no momento informal, igualmente buscarem a Deus. Igualmente se dedicarem a estudar e a aprender a doutrina dos apóstolos, os fundamentos sobre os quais esta igreja estava sendo construída.
Às vezes eles se juntavam nas suas casas para orar, para buscar ao Senhor em oração, para buscar a face do Senhor. E às vezes eles também estavam reunidos em suas casas para partir o pão, celebrar a ceia, e também para compartilhar refeições. Algo que ficou conhecido como a festa ágape, a festa de amor da igreja primitiva. Então eles sabiam a hora de ser formal, mas eles também sabiam a hora de buscar ao Senhor na informalidade. Além disso, o equilíbrio da sua adoração está estampado no fato de que havia harmonia entre alegria e temor. O texto que lemos nos diz: todos estavam cheios de temor. Não era alguma medida de temor, não era um pouco de temor. Eles estavam cheios, eles estavam tomados de reverência pelo seu Deus. Mas é interessante observar também que este temor não produzia entre eles uma atmosfera fúnebre, uma atmosfera introspectiva. A profunda reverência que havia no coração deles não produzia um culto frio. O texto também nos diz que a adoração deles não era um ritual mecânico, um ritual religioso mecânico. Pelo contrário, eles estavam louvando a Deus e fazendo todas essas coisas com alegria e com sinceridade de coração. A Nova Versão Transformadora traduz que eles partiam o pão com grande alegria. E não era uma alegria qualquer, não era uma euforia falsa, momentânea. O texto diz que era com alegria e com sinceridade, ou seja, era uma alegria autêntica. Os momentos de adoração da igreja primitiva eram momentos reverentes, mas também eram momentos prazerosos, momentos alegres e momentos genuínos. E isso, queridos, acontece não apenas aqui no capítulo 2, mas em todo o livro. Nós podemos ler as narrativas e ouvir os ecos de louvor que havia entre eles. Já no primeiro capítulo desse livro, você deve lembrar que depois que Jesus subiu aos céus, a igreja do Senhor é retratada como que reunidos em oração com um só propósito, aguardando o derramamento do Espírito Santo. E depois disso, no capítulo 4, há uma história interessante de quando Pedro e João foram levados à força para um interrogatório com as autoridades religiosas judaicas. Aquela foi talvez a primeira expressão de uma perseguição mais intensa contra a Igreja de Cristo. Aquele foi um momento de suspense na história do cristianismo, para quem estava vivendo aquela época. E depois que estes dois homens de Deus foram liberados do seu interrogatório, o texto diz que eles partiram direto para o local onde a igreja estava reunida. Os apóstolos não tinham dúvida de que eles estavam presos, mas que os irmãos estavam juntos, provavelmente intercedendo pela vida deles. E ao encontrar esses irmãos reunidos em adoração ao Senhor, eles relataram tudo o que tinha acontecido com eles. E em resposta ao que ouviram, todos eles levantaram a voz e oraram ao Senhor, pedindo não que Deus os livrasse da perseguição, mas que Deus desse para eles ousadia para continuar a despeito de toda a oposição que eles começavam a enfrentar. E a resposta de Deus para essa situação foi que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E isso me lembra muito aquelas diversas ocasiões em que no Antigo Testamento Deus manifesta a sua presença de uma forma sensível e o local onde o povo de Deus está reunido treme. Você deve também se lembrar que também foi nesse clima de adoração, nesse clima de busca, nessa atmosfera de intercessão, que na igreja de Antioquia o Espírito Santo falou claramente para que eles separassem a Paulo e a Barnabé para o ministério.
E mais uma vez, em resposta à palavra do Espírito Santo, a igreja de Antioquia respondeu com mais jejum e com mais oração, e depois disso eles impuseram as mãos sobre esses irmãos e os enviaram em missão. E mais adiante nós lemos fatos como aquele em que Paulo e Silas, por causa da pregação do Evangelho, foram presos. E apesar de estarem presos a um tronco, diz o texto bíblico que por volta da meia-noite, os demais presos da carceragem podiam ouvir Paulo e Silas orando e cantando louvores ao Senhor. Eles adoravam não apenas quando estavam livres, mas ainda quando estavam presos, ainda quando tinham a sua própria vida ameaçada, eles continuavam bendizendo ao Senhor que os havia salvo. E mais uma vez o Senhor, por sua graça, faz com que haja ali um terremoto tão violento, que até os alicerces da prisão foram abalados. Eles estavam com Deus em oração, e Deus estava com eles, manifestando a sua poderosa presença. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é um retrato nítido de uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Nós temos aqui relatos comoventes de uma igreja que não se cansava de buscar a face do Senhor. Uma igreja fervorosa na sua adoração, uma igreja cujos membros estavam verdadeiramente comprometidos em buscar comunhão com Deus. Eles queriam experimentar mais de Deus, e por isso eles buscavam o Senhor intensamente. E quando nós contrastamos com as nossas vidas hoje, nós sentimos tristeza, porque comumente dizemos que nós queremos mais de Deus. Comumente dizemos que nós queremos conhecer ao Senhor mais intimamente. Mas se nós observarmos o nosso dia a dia, se nós observarmos aquilo que nós de fato fazemos, como nós gastamos o nosso tempo ao longo da semana, talvez nós precisemos reconhecer que o nosso desejo não está coerente com as nossas ações. Que a nossa vontade está completamente distanciada das atitudes que deveriam caracterizar esse desejo. E, portanto, diante disso, eu creio que nós podemos facilmente concluir que, se nós queremos de fato ser uma igreja que dá continuidade ao testemunho dos primeiros discípulos, nós também precisamos levar a adoração a sério. Se nós, irmãos, queremos ser uma extensão do livro de Atos, nós precisamos considerar, nós precisamos nos avaliar, nos examinar e ter uma visão mais acertada da qualidade do culto que nós temos prestado ao Senhor. Não somente o nosso culto público, aqui semanalmente, mas o nosso culto privado, diário. No mínimo, eu creio que deve haver coerência entre a adoração que nós prestamos aqui semanalmente e a forma como nós buscamos ao Senhor dia após dia. Porque se esse culto que nós entregamos aqui ao Senhor no domingo não tem nada a ver com a vida como nós buscamos ao Senhor de segunda a sábado, isso pode ser um indicativo muito claro de que nós abrigamos hipocrisia no coração também. De que nós estamos aqui sendo verdadeiros atores, fazendo transparecer uma coisa que na realidade nós não somos. Se nós somos de fato adoradores do Deus vivo, nós o buscamos não apenas esporadicamente, mas nós o buscamos continuamente. Certo pastor disse, e eu achei isso muito interessante, que para muita gente, a experiência do culto dominical é semelhante a uma experiência de máquina do tempo. A pessoa tem a sua vida normal, de segunda a sábado, e chega no domingo, não sei porquê, a pessoa tem a ideia de vir a uma igreja evangélica. E aqui durante algumas horas ela se conecta com costumes antigos, com louvores antigos, com mensagens antigas. Isso, de alguma forma, traz algum prazer momentâneo,
Mas quando o culto acaba, ela se esquece, ela deixa a máquina do tempo e ela vai viver a sua vida de uma forma completamente desconectada daquilo que ela viu, ouviu e disse aqui durante a reunião de adoração. Eu penso, meus queridos, que todos nós precisamos fortalecer a nossa busca diária, através do uso frequente dos meios ordinários da graça de Deus. Meditação na palavra, oração, comunhão com outros homens e mulheres piedosos. É disso que nós precisamos. Às vezes pensamos que se vamos ser homens e mulheres íntimos de Deus, nós precisamos ter experiências arrebatadoras. Nós precisamos subir montes. Nós precisamos passar 40 dias jejuando. E para sermos sinceros e honestos, não é assim que se vive com Deus normalmente. O dia a dia com Deus é feito do uso frequente dos meios ordinários da graça que Deus mesmo estabeleceu para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Se nós queremos ser homens adoradores do Deus vivo, nós precisamos primeiramente entender que essa vida de adoração, ela se dá dentro da nossa realidade, e não dentro de uma forma de adoração fantasiosa e utópica. Você precisa encontrar-se com o seu Deus exatamente nas suas situações cotidianas, usando todas as suas experiências regulares para se voltar para Deus em oração. Ora, agradecendo a Deus pelas pequenas bênçãos ou pelas grandes bênçãos que Ele traz até você. Ora, pedindo a graça de Deus diante das dificuldades, grandes e pequenas, que você também enfrenta. Que nós usemos tudo, todas as circunstâncias da nossa vida, para que o nosso dia a dia seja recheado, seja pleno da presença de Deus. Deus certa vez falou através do profeta Jeremias e nos deu a seguinte promessa. Disse: vocês me procurarão e vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Muitas vezes costumamos pensar que Deus está brincando conosco de esconde e esconde, de que seja muito difícil encontrar o Senhor, de que sejam necessárias várias artimanhas e várias estratégias religiosas para ter um encontro com o Deus vivo. E não é assim que o nosso Deus é retratado na Bíblia. A Bíblia fala de Deus como quem tem prazer de se revelar para aqueles que o buscam. Deus não está dificultando as coisas, pelo contrário. Desde que os nossos pais pecaram, Deus tem facilitado pela sua graça. Se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos mais acesso a Ele. Mas é por causa de Cristo que Deus nos abriu um caminho vivo e eterno à sua presença. E nós podemos então acessar o trono da graça sempre que nós quisermos. Porque as portas da sala do trono estão permanentemente abertas para o povo de Deus. Portanto, meus queridos, eu penso que se nós queremos ser uma igreja viva no século XXI, como a igreja primitiva foi, é justamente disso que nós estamos precisando. É nisso que nós devemos investir. Nós devemos investir, antes de tudo, na adoração do Deus vivo. Afinal de contas, como homens e mulheres caídos que somos, todos nós já somos exímios adoradores de nós mesmos. Nós já adoramos demais a nossa imagem. Nós já adoramos demais a nossa vontade, o nosso jeito, as nossas posses, os nossos ideais, as nossas ambições. E o que nós precisamos é que o Senhor nos converta e nos incline para que nós abandonemos esses ídolos da carne, abandonemos esses ídolos do coração e nos voltemos para Ele em adoração e em quebrantamento.
Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, que nós possamos aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Tão interessante aquele texto de João 4 que diz que o Senhor busca adoradores, não é? Não apenas os verdadeiros adoradores buscam a Deus, mas também eles descobrem que antes mesmo o Senhor já os está buscando. Então que nós possamos, queridos, aprender a buscar a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, naquela certeza de que Ele tem prazer de ser encontrado por nós. Portanto, que diariamente o Senhor incline o meu e o seu coração na direção dEle. Agora, continuando aqui em nossa retrospectiva, eu também gostaria de chamar a sua atenção para um outro, ou para um segundo movimento que esta igreja constantemente faz. É um movimento para dentro, uns com os outros, em comunidade. Este é outro aspecto surpreendente da vida destes primeiros discípulos. E ele é surpreendente principalmente para nós, que agora vivemos numa cultura extremamente individualista. Quando nós lemos as narrativas de Atos, e quando nós vemos a intensidade comunitária em que eles viviam, nós ficamos muitas vezes espantados. O texto que nós lemos, ele destaca alguns aspectos dessa vida comunitária da igreja. Versículo de número 42, nos diz que eles se dedicavam não apenas à doutrina dos apóstolos, mas também que eles eram igualmente dedicados à comunhão. Observe a palavra dedicado, a expressão dedicados à comunhão. Não é que havia alguma comunhão. Não é que eles viviam comunhão quando davam e abriam mão da comunhão quando estavam ocupados demais. A Bíblia diz que eles eram muito intencionais nisso, eles se dedicavam à comunhão. E uma evidência externa disso é aquilo que nós lemos nos versículos 44 e 45, que nos mostram a incrível generosidade que havia entre eles. O texto bíblico diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você já imaginou a qualidade de comunhão que há numa igreja cujos membros mantêm-se unidos, cujos membros não se permitem afastar demais, cujos membros não se permitem se distanciar demais uns dos outros, mas que fazem um esforço ativo para se manterem unidos para a glória de Deus. É interessante notar que essa partilha não acontece somente em relação às suas posses materiais. O texto que nós lemos nos mostra muito mais do que isso. Ele diz que esses primeiros crentes partilhavam inclusive a própria vida. Você pode ver isso no versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não apenas isso, mas também partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. Não é interessante observar como esses crentes não se contentavam com as suas reuniões formais de adoração? Eles também consideravam de extrema importância. Eles também avaliaram que seria extremamente estratégico se as reuniões de adoração solene no templo fossem complementadas com reuniões nas casas. Então nós vemos aqui que eles gostavam mesmo era de estar juntos. Eles gostavam mesmo era de diariamente investir em comunhão. E uma comunhão próxima, uma comunhão pessoal, a ponto deles abrirem as suas casas para compartilhar refeições e para compartilhar alegrias. Eles não se comportavam como se fossem meros frequentadores de associações religiosas. Eles viviam como realmente fossem e de fato eram família de Deus.
E é nesse ambiente, meus irmãos, de acolhimento, é nesse ambiente de hospitalidade, de encorajamento, que os discípulos são retratados com muita frequência no livro de Atos. Lembre-se, por exemplo, do apóstolo Paulo, recém-convertido, como ele foi calorosamente acolhido por Ananias, na cidade de Damasco. A despeito de todo o perigo e de todo o risco que aquele gesto de acolhimento podia representar tanto para Ananias, quanto para toda a igreja da cidade de Damasco. Era um risco muito grande acolher Paulo àquela altura da sua história. Não apenas nesse evento, mas também você vai lembrar que alguns anos mais tarde, Deus usou um outro homem, agora Barnabé. Barnabé vai à cidade de Tarso, a fim de buscar Paulo, levá-lo para Antioquia. E lá em Antioquia, Paulo foi acolhido agora na equipe ministerial da igreja daquela localidade. Falando também sobre hospitalidade, nós não podemos esquecer jamais o exemplo impactante de um casal chamado Áquila e Priscila, ou como registra-se em algumas passagens, Priscila e Áquila. Esses irmãos, enquanto ainda moravam em Roma, eles abriam a sua casa para as reuniões da igreja, de forma que quando Paulo escreve uma carta aos romanos, Paulo saúda a Áquila, a Priscila e a igreja que se reúne em sua casa. Anos depois, quando o imperador expulsou os judeus da cidade de Roma, e Áquila, sendo um homem de origem judaica, ele precisou sair da cidade e ele foi morar em outras partes do império. E por ocasião do tempo em que estava morando na cidade de Corinto, eles hospedaram o apóstolo Paulo em sua casa, não por alguns dias, mas o texto dá a entender que tratou-se de uma longa permanência. Talvez durante todo o tempo em que Paulo ministrou naquela cidade, na qual eles também trabalharam juntos. Moravam juntos, trabalhavam juntos e serviram ao Senhor juntos por algum tempo. E depois, alguns anos mais tarde, é esse mesmo casal que nós vamos vê-los agora já residindo na cidade de Éfeso e abrindo a sua casa mais uma vez para oferecer algum treinamento extra para um jovem pregador chamado Apolo. Eles ouviram Apolo pregar, perceberam o grande potencial que aquele homem tinha, mas perceberam também que havia algumas lacunas no seu conhecimento ou no seu entendimento da Bíblia. E essas pessoas, ou esse casal, aproximou-se dele de uma forma gentil, convidou-lhes para ir à sua casa. Eu fico pensando, talvez como eles eram italianos, podem ter convidado Apolo para comer umas pizzas ou uma macarronada, e o objetivo, na verdade, era ensinar melhor esse homem de Deus. Treinamento bíblico no ambiente aconchegante do lar. Que coisa maravilhosa. Que exemplo. E não nos esqueçamos também, meus irmãos, das várias demonstrações de carinho, das várias demonstrações de encorajamento que permearam toda a história missionária do apóstolo Paulo. Você lembra da forma como ele foi calorosamente despedir-se dos presbíteros da cidade de Éfeso? Penso eu que este seja o texto mais emocionante do livro inteiro. O texto bíblico nos diz que eles se despediram de Paulo com muitas lágrimas, com muitos abraços e com muitos beijos. O texto bíblico diz, eu não sei se você lembra disso, mas os presbíteros penduraram-se no pescoço de Paulo. Tão angustiados, tão entristecidos que estavam pela partida daquele homem de Deus, depois de 3 anos e meio ministrando naquela cidade. E já que falamos num contexto de despedida, nós também poderíamos lembrar de uma recepção, da forma como Paulo foi afetuosamente recepcionado, das boas-vindas calorosas que ele recebeu quando chegou na cidade de Roma.
Ainda não tinha sequer propriamente chegado à cidade e os irmãos saíram ao encontro deles, andando quilômetros, para lhe garantirem uma recepção calorosa. Então, irmãos, da nossa parte, eu acredito que se nós queremos ser uma igreja viva, como era essa igreja de Atos, se nós queremos ser uma extensão dessa história maravilhosa que nós lemos e sobre a qual meditamos ao longo de 4 anos, nós também precisamos urgentemente, não apenas admirar essa história, mas nos inspirar nela, a fim de resgatar o valor da vida em comunidade para uma espiritualidade sadia. Não é possível que você seja um cristão espiritualmente sadio se a sua comunhão restringe-se a Deus, você e Deus apenas. Não é assim que Deus estabeleceu a sua igreja. Da igreja do Senhor nós precisamos ter comunhão com Deus, mas essa comunhão com Deus precisa também produzir em nós amor no coração, a ponto de nós investirmos e cultivarmos em comunhão uns com os outros. Era isto que caracterizava esta igreja no primeiro século, e é isto que precisa também caracterizar a igreja no século 21, ou por quanto tempo esta igreja estiver na terra. Você vai lembrar que foi o próprio Jesus que disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor que se observasse entre eles. Os seus discípulos seriam reconhecidos à medida em que eles amassem uns aos outros. Por isso, nós não podemos, irmãos, reduzir a comunhão aos poucos minutos que nós conversamos após o culto público. Nós não podemos reduzir a comunhão dos santos aqueles minutos em que nós paramos para oferecer e para desfrutar de um lanchinho após a reunião do PG. A comunhão dos santos não pode ser reduzida a um acampamento anual da igreja, ou a um churrasco anual da rede. Nunca mais teve, falando nisso. Nós precisamos sim aproveitar todos esses pequenos momentos que nós temos para investir em uma comunhão mais aprofundada. Então, eu não estou aqui condenando esses seus 15 minutos de conversinha ali fora, depois do culto. O que eu estou querendo dizer é que você deveria aproveitar esse momento para fazer contatos, para marcar encontros posteriores, para marcar visitas, para planejar encontrar-se com pessoas que são novas aqui na comunidade, de forma que a nossa comunhão não fosse reduzida a pequenas conversas, a tapinhas nas costas. Nós precisamos ser família de Deus. Nós precisamos ser irmãos de verdade, e isso requer tempo juntos. Nós precisamos, meus irmãos, recuperar a capacidade de cuidar uns dos outros, de acolher uns aos outros, de pastorear uns aos outros. Ainda que haja algumas diferenças entre nós, precisamos lembrar sempre que aquilo que nos une, aquilo que nós temos em comum é muito maior do que isso. O apóstolo João escreveu em sua primeira epístola que a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Ou como dizem algumas outras traduções, a nossa comunhão é no Pai e no seu Filho. É o Deus a quem nós adoramos, aquilo que nós temos de mais em comum dentro da igreja. E é o que nos une, é muito maior do que quaisquer outras pequenas diferenças que haja entre nós. Recentemente eu li um livro no qual o autor denunciava, digamos assim, o absurdo que é o fato de nós, muitas vezes evangélicos, virmos ao culto público, e aqui nós sentamos em bancos, sentamos em cadeiras, e nós achamos normal olhar de lado e desconhecermos aquelas pessoas que sentam semanalmente à nossa volta. Ele diz: esses cristãos se comportam como quem vai a um cinema, e não se importa em desconhecer aquela pessoa que senta na poltrona do lado. A igreja não é um cinema, a igreja não é um auditório de pregações, não é um auditório de palestras de cunho religioso. A igreja é a casa de Deus, é a família do Deus vivo, e nós devemos então buscar ativamente conhecer uns aos outros.
deve ser algo intencional, deve ser algo planejado. Nós devemos realmente nos esforçar. Como disse o texto que lemos, eles eram dedicados à comunhão, nós também precisamos nos dedicar à comunhão. Não apenas esperar que ela ocorra naturalmente, não apenas deixar rolar para ver o que é que vai acontecer, mas nós devemos nos dedicar, nós precisamos nos lançar nessa tarefa de nos relacionarmos e de valorizarmos uns aos outros, na tarefa de nós praticarmos os mandamentos recíprocos que estão por toda a Bíblia. Meus irmãos, eu penso mesmo é que nós precisamos nos libertar dos ídolos contemporâneos, da privacidade, da impessoalidade. Tudo no nosso mundo hoje pode ser feito e é desejável que seja feito da forma mais impessoal e da forma mais privativa possível. Mas nós precisamos nos libertar desses ídolos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus outra vez quanto a esse assunto, a fim de que nós possamos abrir o nosso coração, nós possamos abrir a nossa agenda semanal e nós possamos abrir a nossa casa para acolher os nossos irmãos. Nós precisamos redescobrir o potencial discipulador de uma simples atitude como convidar pessoas para virem à nossa casa, sentarem à nossa mesa e compartilharem conosco de uma refeição regada a conversas edificantes. Independente do cardápio, seja simples ou seja sofisticado, isso é o que menos importa. A comunhão, ela vai muito além disso. A comunhão dos santos, ela não está condicionada àquilo que você pode oferecer, ou à estrutura do lugar onde você vive, por exemplo. A comunhão dos santos se dá no nível da edificação que existe, que acontece, quando um ensina ao outro, quando um aconselha ao outro, quando um exorta ao outro, quando um acolhe o outro e quando um consola ao outro. Portanto, meus irmãos, que sejamos dedicados, não apenas à adoração ao Senhor, mas à comunhão uns com os outros. E caminhando para o fim, eu queria que você olhasse uma última vez para essa igreja extraordinária, e percebesse que em seus primeiros passos, essa igreja tem um constante movimento para fora. Eles estão constantemente com os descrentes em missão. Eu não sei se você percebeu o elemento missional nesse texto que nós lemos no início da mensagem, mas ele está lá. A igreja de Atos é uma igreja que evangeliza. A igreja de Atos é uma igreja discipuladora. No versículo 47, no finalzinho do versículo 47, nós podemos ler que "E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos." E aí alguém poderia perguntar, como essas pessoas eram salvas? E a resposta não pode ser outra, senão eles eram salvos através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, é interessante observar como no livro de Atos acontecem muitas coisas extraordinárias. Acontecem muitas coisas sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, você pode observar que não há nenhum caso de conversão que seja exclusivamente através de meios sobrenaturais, dispensando a evangelização pessoal, dispensando o evangelista humano. Ao longo do livro de Atos não existem anjos evangelizando. Não existem pessoas se convertendo meramente através de sonhos. Às vezes nós lemos sobre anjos, às vezes nós lemos sobre sonhos, às vezes nós lemos sobre profecias e às vezes nós lemos até sobre visões no livro de Atos. Mas sempre que há alguém que está prestes a ter um encontro salvífico com Cristo, há a figura do evangelista fiel, há a figura daquele homem ou daquela mulher que se dedica a compartilhar o Evangelho em sua pureza. Até mesmo na história de Cornélio.
começa de uma forma sobrenatural, começa com visões. Mas depois disso, ele recebe a ordem de mandar chamar o pregador. Ele recebe a ordem de mandar buscar o apóstolo Pedro, para que este compartilhasse com ele, para que este verbalizasse para ele a mensagem do Evangelho. De forma, meus queridos, que o engajamento missional é provavelmente a característica mais perceptível desta igreja. Essa característica está presente em todos os seus 28 capítulos. E, afinal de contas, foi justamente para isso que esta comunidade de crentes recebeu o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2. A fim de que, cheios do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo, eles pudessem dar um testemunho poderoso, pudessem dar um testemunho ousado, começando daquele lugar onde eles se encontravam em Jerusalém, mas não permanecendo ali, mas indo em direção, ou avançando em direção aos lugares mais distantes do planeta. Observe também que esse texto nos diz que os novos convertidos eram acrescentados à igreja diariamente. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o que isso significa? Isso significa que esses irmãos não consideravam o evangelismo como um evento ocasional. Eles não esperavam por um avanço evangelístico. Eles não esperavam por uma cruzada evangelística. O Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos, como o resultado direto do testemunho diário que essa igreja dava. Não era sequer semanal, era diário. A igreja de Atos é uma igreja diária, não é uma igreja dominical. A igreja de Atos é uma igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é um evento semanal. Não é um item na programação do final de semana, é uma experiência diária. Uma experiência diária de comunhão com Deus, uma experiência diária de comunhão uns com os outros, mas uma experiência diária também de missão no meio dos descrentes. É interessante também observar que isso se tornou uma prática natural da igreja primitiva. No livro de Atos, bem como nas epístolas que nós temos no Novo Testamento, não é comum nós encontrarmos exortações para que a igreja evangelize. É muito improvável que você vai encontrar alguma exortação para que a igreja se dedique à obra missionária. Ao que parece, eles já eram naturalmente sensibilizados com essa causa. Eles já eram naturalmente envolvidos com a prática missionária, e eles não precisavam estar levando puxão de orelha o tempo todo, como nós precisamos hoje. Para eles, evangelizar, levar o evangelho adiante, fazer a propagação da boa notícia do evangelho era algo muito natural. A missão nos primeiros anos da igreja fluía simplesmente de uma forma muito espontânea, de uma forma muito orgânica. E eles faziam missão simplesmente à medida em que eles viviam e evangelizavam. Viviam e compartilhavam a palavra de Deus. Viviam e davam testemunho de Cristo. Viviam e exalavam o bom perfume de Cristo por onde quer que eles fossem. Às vezes nós vemos a palavra de Deus se espalhando no livro de Atos, quando, por exemplo, uma pessoa se mudava de uma cidade para outra, seja por ocasião da perseguição, ou seja por algum interesse particular, bastava um crente ir morar numa outra cidade, e se ali ainda não tinha igreja, pronto, nascia ali uma nova igreja, não precisava de muita campanha para isso. Não precisava mandar escrever na junta um projeto de plantação de igreja numa cidade tal. Bastava um crente ir morar ali. E a igreja do Senhor florescia, como já havia florescido antes tantas vezes. Além de ser natural, os cristãos costumavam fazer missão espontaneamente.
Eles não precisavam serem relembrados disso, eles não precisavam ser estimulados a isso, eles não precisavam, por exemplo, ter um culto missionário, como é muito comum nas igrejas evangélicas. E às vezes necessário, inclusive. Eles não precisavam, por exemplo, celebrar um mês de missões transculturais. Eles não precisavam organizar agências missionárias, porque todos os crentes já estavam bastante sensibilizados, todos os crentes já estavam naturalmente e voluntariamente comprometidos com a causa da evangelização dos povos. Esses primeiros cristãos não achavam que a missão era uma responsabilidade exclusiva dos missionários profissionais. Eles não achavam que a missão era uma responsabilidade exclusiva desses crentes de primeira elite, de primeira classe, que saem para os campos missionários e desbravam lugares onde o evangelho ainda não penetrou. Eu gosto muito da citação de um historiador pagão do 2º século, chamado Celso, e ele falando sobre a igreja. E não é muito um elogio, é mais uma crítica, mas a crítica dele é valiosa. Ela diz muito acerca do que a igreja foi em seus primeiros dias e do que nós deveríamos ser hoje. Celso escreveu que os que trabalham com lã, os sapateiros, os lavadeiros e os camponeses mais iletrados e rústicos fizeram mais pelo evangelho do que bispos, apologistas e teólogos. Na Igreja de Cristo sempre houve homens que conheciam a palavra de Deus profundamente, mas de uma forma geral a igreja não dependia deles para levar o evangelho adiante. A igreja levava o evangelho com eles, não apenas através dele exclusivamente. Em sua maioria, esses primeiros discípulos eram de fato homens muito simples, homens iletrados, homens rudes. Como diria Paulo, a igreja do Senhor era composta majoritariamente pelas coisas fracas e pelas coisas loucas deste mundo, que o Senhor escolheu para, através dele, demonstrar a grandeza da sua graça. Entretanto, não era a simplicidade que mais definia esses crentes. O que mais nos chama a atenção acerca deles, quando lemos as suas narrativas, é a plenitude do Espírito que os habitava e que os impulsionava em direção aos perdidos. Ao longo de todas essas mensagens, eu creio que todos vocês puderam perceber que não apenas natural, não apenas espontâneo, mas a missão evangelizadora da igreja de Atos, ela era inclusive a prova de adversidades e a prova de perseguição. Que bom seria se a nossa missão também fosse assim. Que bom seria se o nosso compromisso missional, individual e coletivamente, fosse assim. A prova de oposição, a prova de críticas, a prova de zombarias, a prova de desprezo, a prova de rejeição. Quando nós lemos o compromisso desses primeiros crentes, talvez um leitor desavisado, um leitor apressado pudesse concluir que eles fizeram tanto pela causa do evangelho, porque a época lhes foi favorável. Mas se você ler mais atentamente, você vai ver que era bem o contrário. Eles levaram o evangelho adiante, contra toda a adversidade, contra toda a oposição, contra toda a perseguição. Eles não tinham sequer recursos para isso. Eles não tinham muitas vezes verba para isso. Não tinham equipes extremamente organizadas, como nós costumamos ver hoje. E eles levaram o evangelho adiante nas situações mais improváveis e nas situações mais adversas. Eu quero lembrá-lo aqui do exemplo de Paulo. Paulo e a sua santa teimosia, poderíamos dizer assim. E uma irmã hoje, após ouvir o sermão da manhã, mandou uma mensagem para mim e disse: Diogo, eu louvo a Deus pela teimosia de Paulo.
E eu louvo a Deus pela teimosia de tantos outros homens de Deus que levaram o Evangelho adiante, né? Se não fosse a teimosia dos missionários, que contra todas as adversidades trouxeram o Evangelho ao nosso país, dizia ela, talvez nós não estivéssemos aqui. Se não fosse a santa teimosia da pessoa que me evangelizou, apesar da minha incredulidade, talvez hoje eu não tivesse ouvido a sua mensagem, talvez eu não fosse uma crente em Jesus, dizia ela. E de fato nós lemos essas histórias, e quando Paulo entra em cena, talvez a sua teimosia seja a característica que eu mais gosto de ver desse homem de Deus. Pense, por exemplo, na sua insistência de a cada cidade que ele chega, dirigir-se imediatamente a uma sinagoga para tentar convencer os judeus de que eles não eram uma seita, de que Jesus não era um falso profeta, mas que, pelo contrário, ele era exatamente o cumprimento de todas as promessas messiânicas que eles conheciam no Antigo Testamento. E o resultado dessa estratégia de Paulo sempre era perseguição, sempre era sofrimento, só dava em açoites, só dava em fugas. Mas Paulo não desistia. Paulo nem sequer mudava a estratégia, nunca mudou. Do início ao fim, Paulo faz a mesma coisa. Do ponto de vista humano, poderíamos dizer, Paulo não se emenda. Paulo não aprende a lição. Quanto mais apanha, mais continua na mesma estratégia. E isso fica mais claro quando você chega no último capítulo do livro. E você vê Paulo chegar na cidade de Roma, não para um passeio, mas chegar ali na condição de um prisioneiro. E depois de 3 dias, apenas passados 3 dias, Paulo manda chamar os líderes judeus para outra vez pregar-lhes acerca de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo estava preso justamente como consequência das acusações que os líderes judeus tinham feito contra ele. Então agora esse homem chega na sede do tribunal que vai julgá-lo. Não era natural de se esperar que esse homem ficasse quieto. Quem de nós, se não estivéssemos juntos ali de Paulo, diríamos, Paulo, já chega. Paulo, você já deu a sua contribuição. Fica quieto pelo menos dessa vez, para ver se você escapa da arena, para ver se você escapa dos leões. Mas não é assim que Paulo pensa. Ele chegou em Roma, recebeu autorização para alugar uma casa. Se você já alugou uma casa, você sabe o trabalho que isso dá. Se você já fez uma mudança, você sabe o trabalho que isso dá. E apenas 3 dias depois, parece que Paulo só teve tempo de assinar o contrato e botar as malas dentro de casa. Paulo já sentiu aquele impulso natural de mandar chamar os judeus. E eu gosto de pensar que ele só não foi pessoalmente em busca dos judeus porque ele estava preso. Se estivesse liberto, ele mesmo teria ido à sinagoga, como fez tantas vezes ao longo da vida. E Paulo, então, continua insistindo do início até o fim em levar a mensagem adiante, apesar das adversidades, apesar do sofrimento e apesar das consequências danosas, e muitas vezes consequências mortais, que essa missão tinha para esses primeiros crentes. Então, queridos, eu penso que se nós queremos, de fato, ser uma expressão do capítulo 29 desse livro, que não foi escrito, e que, em certo sentido, continua aberto para que nós o completemos, nós precisamos abraçar a missão com muita responsabilidade, com muita disposição e, inclusive, com uma santa teimosia. Nós precisamos abraçar a missão de forma que ela deixe de ser um peso na nossa consciência, e se torne uma prática natural na nossa vida. Evangelizar e viver. Viver e evangelizar. Nós precisamos abraçar a missão de forma que ela deixe de ser um evento no calendário anual da nossa igreja e seja uma prática constante, seja uma prática diária na nossa vida. Nós precisamos abraçar a missão de uma forma tal que ela se torne para nós aquilo que era para Jesus. Certa vez o Senhor Jesus, falando sobre a sua missão,
Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus se alimentava disso. Jesus tinha satisfação nisso. Evangelizar para ele não era um peso na consciência, mas era uma necessidade de primeira ordem, tanto quanto comer. E quando nós observamos os primeiros crentes, parece que eles também raciocinavam dessa forma. Parece que eles também sentiam dessa forma. Eles se alimentavam de estar no centro da vontade de Deus, se alimentavam de fazer a vontade de Deus e levar o Evangelho adiante. Que a missão seja para nós também um alimento diário. De forma que haja vitalidade na nossa vida. De forma que haja vitalidade na nossa caminhada com Deus. Precisamos para isso que o Senhor intervenha de uma forma extraordinária em nossas vidas. Tão distanciados estamos deste padrão que encontramos no livro de Atos. Eu penso que a nossa necessidade não é apenas de uma disposição pessoal, de uma iniciativa humana. Nós precisamos de muito mais do que isso. Na verdade, nós precisamos que o Senhor estenda as suas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua igreja e faça em nossos dias algo extraordinário. Faça algo sobrenatural, que como resultado coloque cada um de nós no centro da missão, de uma forma muito intensa e ao mesmo tempo de uma forma muito orgânica. Precisamos que o Senhor opere em nós, incline o nosso coração para que proclamemos o Evangelho com ousadia, com perseverança, com persistência, contra todos os obstáculos, especialmente pensando nos sofrimentos e na rejeição dos homens. Muitas vezes considerando inclusive o descrédito que a igreja do Senhor tem caído ou tem incorrido pelo mau exemplo de muitos de seus líderes. As notícias estão por aí, vocês sabem muito bem. Mas que nada disso seja obstáculo para que nós levemos o Evangelho adiante, mas que nós possamos cada dia nos colocar de pé e pregar corajosamente na dependência e no poder do Espírito Santo. E que não nos acomodemos, que não nos envergonhemos, que não fiquemos paralisados diante das adversidades, mas que avancemos, inclusive, na presença delas. Nós não precisamos, meus irmãos, que o Espírito Santo seja derramado outra vez. Isso já aconteceu no dia de Pentecostes, e este é um evento da história da redenção irrepetível. Assim como foi a morte de Cristo, assim como foi a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. Este é um evento irrepetível. Mas, por outro lado, eu penso que nós podemos, e na verdade nós devemos, nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor intensamente e suplicar pela sua plenitude, pela direção e pelo poder do Espírito Santo. De forma que nós venhamos a desenvolver, pelo menos, essas características mais essenciais que nós observamos na igreja de Atos. A fim de que esta igreja não seja reduzida a um monumento histórico. Que não seja apenas uma bela história da nossa religião. Mas que nós possamos, de alguma forma, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, dar continuidade a essa história de fé. Adoração, comunidade e missão. Qual é a importância desses três elementos para a minha e para a sua vida? São três elementos valiosos, não apenas porque são claramente retratados neste livro, mas porque eles formam uma visão abrangente da nossa missão. Costumamos quase sempre pensar na missão de uma forma mais restrita, stricto sensu. Falamos da missão como o nosso dever de levar o Evangelho para os perdidos. Isso é verdade. Mas nós também podemos pensar na missão de uma forma mais ampla. Um conceito mais abrangente da missão envolveria outros elementos. Então, se uma pessoa perguntar para você para que a igreja existe,
ou qual é a missão da Igreja de Cristo, e você quiser dar uma resposta mais completa, você poderia dizer que, em primeiro lugar, a igreja existe para adorar a Deus e para glorificar o seu nome na terra. Em segundo lugar, em relação aos crentes, a igreja existe para edificar uns aos outros. E em terceiro lugar, em relação aos descrentes, a igreja existe para compartilhar com eles o Evangelho, através da sua mensagem verbalizada e através também de um testemunho de vida que ilustre o poder transformador do Evangelho. E perceba também como esses três elementos, eles se interconectam. Por exemplo, nós evangelizamos para que mais pessoas possam adorar a Deus. A evangelização existe por causa da adoração, para que mais pessoas venham a adorar a Deus. É nesse sentido que Piper diz que a adoração é o combustível e o motivo da missão, e a razão da missão, nesse caso da missão evangelizadora. Pense também, por exemplo, que depois que você evangeliza, depois que você é instrumento de Deus para que pessoas sejam convertidas pelo seu Espírito, agora essas pessoas precisarão de uma comunidade acolhedora, de uma comunidade discipuladora na qual eles possam crescer, na qual eles possam se desenvolver. Não faria sentido nenhum evangelizar, ver o Senhor converter pessoas, ver o Senhor libertar homens perdidos e depois deixá-los cada um à sua própria sorte. Esses três elementos estão interconectados e eles são essenciais para a vitalidade de uma igreja ou são essenciais para a vitalidade de um crente. Não se trata, meus irmãos, aqui de um ideal utópico. O livro de Atos prova isso. Essa história de fato aconteceu. Não é uma fábula, é um relato histórico. E se o Senhor já fez isso no passado, na vida de uma comunidade ou de várias comunidades, o Senhor pode fazer isso também na nossa igreja. Se o Senhor usou homens simples, se o Senhor usou homens iletrados para fazer o Evangelho avançar, o Senhor pode usar a mim e a você hoje também para fazer o Evangelho avançar em nossa zona de influência. Se nós queremos realmente viver para a glória de Deus, se nós queremos levar Deus a sério, se nós queremos experimentar mais de Deus, a história de Atos é uma possibilidade real para nós. E não apenas uma possibilidade, mas também é o chamado que Deus faz para a sua igreja em todos os tempos. E para os seus servos individualmente, em todos os tempos também. É o chamado de Deus para você, é o chamado de Deus para mim, a fim de que nós possamos seguir a Cristo de maneira autêntica. Se você quer ser um cristão autêntico, você precisa considerar o elemento da missão. Já foi dito que se você está seguindo a Cristo, você precisa ser necessariamente encontrado na missão, porque Cristo está permanentemente em missão. Cristo não se afastou da missão, nem com a sua ascensão. Enquanto esteve na terra, nos anos da sua humilhação, Cristo esteve permanentemente em missão. E agora, ressurreto e na presença do Pai nos céus, Cristo continua em missão. Através do seu Espírito, operando na sua igreja, Cristo continua engajado na missão. E se nós estamos seguindo a Cristo, se nós estamos ao lado de Cristo seguindo, necessariamente nós precisamos também ser encontrados em sua missão. Se você acha que está seguindo a Cristo, mas que pode deixar a missão de lado, então não é o Jesus da Bíblia que você está seguindo. Você está seguindo a um Jesus fabricado, a um Jesus inventado, a um Jesus mais confortável, talvez, mas não é ao Cristo autêntico. Portanto, meus irmãos, assim como foi para esses cristãos de Atos, para nós também esses movimentos
deveriam ser o simples resultado de se buscar viver para a glória de Deus. Viver a adoração, viver a comunidade, viver a missão deveria ser para nós o simples resultado de se viver dia a dia na presença de Deus e no poder do Espírito Santo. Não deveria ser um nirvana, uma coisa que poucos cristãos atingem, a que poucas pessoas alcançam. Deveria ser a nossa vida normal, adorando ao Senhor, vivendo em comunhão uns com os outros e compartilhando o Evangelho do qual o nosso coração já está cheio. E assim, seguindo esses passos, nós seremos confirmados como uma igreja viva do Senhor. É seguindo esses passos, buscando essa vitalidade, que nós seremos de fato o seu corpo, a sua família, o seu rebanho e a sua embaixada. É vivendo para a glória de Deus dessa forma que nós poderemos ser sal e ser luz, ser coluna e fundamento da verdade no mundo perdido. Que o Senhor Deus então nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos não só admiradores desta história, não só admiradores desta igreja, mas que por sua graça e pelo seu Espírito nós sejamos continuadores dessa história tão linda que Ele nos deu a conhecer. Que Ele nos abençoe. Amém.